Tá, boa noite. Estamos em direto para a página oficial do Venâncio Molha. Seja bem-vindo a esta transmissão em direto. Agora são 21 horas e 20 minutos. Espero não estar enganado. Deixa-me aqui confirmar nesta máquina. São 21 e 25. Ok, é isso, 21 e 27. E estamos em direto. E mal entramos em direto, já temos 312 pessoas que estão conectando agora, estão ligadas. Boa noite, boa noite. Muita gente cumprimentando. Estou agradecido por esta prontidão. Nós não fizemos o anúncio, digamos, desta live, mas as pessoas estão prontas, as pessoas estão acedendo. E queríamos agradecer por isso. Queríamos agradecer. Então, como sempre, vamos fazer aqui apenas um compasso de espera, uns pequenos minutinhos, só para termos certeza que chegamos aos números que habitualmente nós iniciamos a nossa transmissão. E, em princípio, quando nós atingimos 1.200 pessoas, nós iniciamos a nossa transmissão. É mais ou menos por aí em que nós iniciamos transmissão em direto. Nós agora estamos com 514 pessoas. Vamos solicitar que vocês façam a partilha do link desta live para que se possam interligar a nós outras pessoas que possam estar interessadas em debater assuntos de interesse, não é? E também queríamos dizer que hoje vamos tratar alguns assuntos muito sensíveis, mas vamos tratar com muita profundidade. São assuntos muito, mas muito profundos. Assuntos muito profundos, dos quais nós gostaríamos que vocês pudessem acompanhar com bastante interesse, não é? Digamos assim. Então, vamos iniciar a nossa live. Dentro de instantes, ainda estamos com 621 pessoas. Estamos com 621 pessoas. Estamos a caminho das 1.000 pessoas. Então, daqui a pouco, vamos ter as 1.000 pessoas para definitivamente nós iniciarmos a nossa live, não é? E vamos iniciar a nossa live dentro de instantes. Dentro de instantes vamos iniciar a nossa live para que possamos abordar assuntos muito sérios, muito sensíveis, conforme eu tinha dito, sobre o nosso país, sobre a questão das eleições, sobre a questão ligada aos resultados eleitorais, sobretudo. Então, vamos daqui a pouco iniciar. Ligado a partir da Pretória, muito obrigado. A Pretória está ligado, a África do Sul ligado. Também pessoas dizerem que vive a Renão. Pessoal de Azul, sim, nosso lema é esse, Revolução Azul. Renamo no coração, estamos juntos. Obrigado, jornalista Adelino Américo. Ligado a partir da Mosal, Duva, Beatriz Felipe. A luta continua, sim, Beatriz.
vamos continuar com a nossa luta. Não vamos recuar um único milímetro, porque nós sabemos que estamos com a razão. A Beira também está ligado. Muita gente ligada a nós. Inhaçor, muito obrigado pela prontidão, pelo apoio. Muito obrigado. Nós continuamos ligados a partir de Motice. Obrigado, Motice. Não, ok. Ligado. Renan, ligado. Viva Venâncio, bem, obrigado. Recomendações também para Renan. Viva Renan, sim. Ok. Existem algumas palavras um pouco pesadas que não vou ler. Ok. Nampula, tá ligado? Tete, Moatize. Estamos juntos. Obrigado pela confiança, obrigado por estar em prontidão, conectados conosco. O Lene, que é aqui em Maputo, que é um dos bairros da cidade de Maputo, está ligado. Ok, perfeito. Já estamos muito próximo das 1000 pessoas. Estamos muito próximo das 1000. Já chegamos a 1000 pessoas. Ajuda a partilhar a nossa live. Faça partilhas, portanto, vocês todos estão aqui a assistir. Vou pedir um especial favor para os que já estão ligados, fazer a partilha da nossa live. Façam a partilha para os vossos contactos, para os vossos, para que as outras pessoas também possam interligar-se, estar aqui connosco. Não é? Façam a partilha da nossa live. Façam a partilha da nossa live. Muito bem. Estamos muito próximo das 1200 pessoas. Estamos com 1100 pessoas em direto agora. Estamos muito próximo das 1200 pessoas, que é o número que nós habitualmente damos o pontapé de saída. Continuem a fazer as vossas partilhas. Espero que haja condições boas de luz, condições boas de som. Espero que tudo esteja a correr de feição. Tudo esteja, digamos, nítido, alto moloco estamos a ver aí. Zambésia, Pemba, muito obrigado. Moçambique, obrigado. Estamos aí também com pessoas. Angônia, em Tete, também estão interligados connosco. Zipeto, que é aqui na cidade de Maputo. Muita gente ligada de várias áreas. Já atingimos 1200 pessoas. Já vamos iniciar a nossa live, já vamos começar com o nosso tema de hoje. Bem, fui recebendo mensagens também de muita gente. Hoje estive reunido com algumas pessoas da diáspora portuguesa, moçambicanos que estão em Portugal. Estive reunido também com algumas pessoas da diáspora em Angola. Portanto, houve várias pessoas que estão fora de Moçambique e que todas elas faziam uma pergunta: Venâncio, como é que nós podemos ajudar? Venâncio, nós queremos dar algum apoio para as marchas não esmorecerem. Toda a gente diz que não vamos recuar, vamos lutar, vamos avançar. Mas, como vocês sabem, as nossas marchas têm uma logística muito pesada. Temos um cordão de segurança muito grande, de quase 50 pessoas. Temos muita gente daquilo que nós chamamos da linha da frente. Portanto, são as pessoas que normalmente é o primeiro grupo, o posto avançado. Temos motoristas, temos DJs, temos pessoal da logística, grupo de apoio, grupo de choque. Temos uma logística de facto muito, muito pesada que envolve certo investimento. Em termos simples, envolve dinheiro, mas como vocês viram a nossa última marcha, toda a gente estava a dizer: bom, essas marchas vão parar, não vão avançar. Acho que vocês viram. Obrigado, Macanga, ligar para aqui. Acho que vocês viram a nossa marcha, a última marcha foi simplesmente estrondosa. Simplesmente estrondosa. E como vocês já sabem, nós já temos um novo hit. O novo hit que é o novo hit que tem que é uma música que tem a ver, foi criada por os jovens que estão ligados a nós, sobretudo a banda Polegar Entertainment.
Duas Bocas, o Nelo D, o Buer, o Moengane, e mais alguns artistas fizeram uma música em 24 horas que é Não Vão Governar. Portanto, é uma música de muito boa qualidade, de um ritmo espetacular. Vamos disponibilizar essa música depois da nossa live, para que toda a gente tenha acesso a essa música que está, neste momento, tornou-se o novo hino da cidade de Maputo, para esta nova fase, que é a fase em que nós continuamos a guerra, agora a guerra contra o acórdão do Conselho Constitucional, que veio a carimbar a mega fraude. Então, é espetacular. Mas, bom, eu estava a falar dos que estão-nos a pedir as contas de M-Pesa, a conta do Imola, que dizem que querem apoiar as nossas marchas, querem apoiar com logística, com material, querem apoiar com espécie, várias formas. Então, nós queríamos disponibilizar, aqui está, espero que estejam a ver, estas são as contas oficiais que nós temos para apoios. Portanto, esteja aí a conta de M-Pesa, que é a conta 85 89 87 956. A conta do Imola, que é 86 76 66 581. Portanto, toda a gente que quiser dar um apoio para que as nossas marchas não parem, para que as nossas marchas continuem, para que as nossas marchas continuem a ter a logística necessária, conforme vocês sabem, os orçamentos são pesados. Então, quem quiser dar esse apoio, tem aqui essas duas contas de M-Pesa e de Emola. Atenção, essas contas não recebem, estes dois números não recebem chamadas, não atendemos chamadas, mas podes mandar mensagens. Portanto, podes mandar as mensagens, se quiseres, a mensagens normais ou mensagens de WhatsApp. As mensagens nós respondemos. Mas se forem chamadas, nós não atendemos chamadas nestes dois números, apenas mensagens. Apenas mensagens. Portanto, temos um grupo que faz a gestão do nosso projeto de mídia, que é o VM7 Media, e esse grupo é que responde às mensagens e pode entrar em interação consigo via mensagem. Mas também tem aí o e-mail, conforme podes ver aqui embaixo. Este é o meu e-mail pessoal, mas está sendo gerido por uma equipa, que é para confirmação. Quem tiver alguma dúvida pode confirmar a partir deste e-mail. É o venamolhane@gmail.com. venamolhane@gmail.com. Portanto, já tens aqui informação suficiente para aqueles que querem dar algum apoio para que nós continuemos a fazer as nossas marchas, para que nós continuemos a fazer a nossa luta para o resgate, não só da cidade de Maputo, mas o resgate da verdade eleitoral e da vontade popular. E também quem quiser continuar a apoiar as nossas transmissões, portanto, o nosso projeto de mídia, que é a VM7 Media, que é um projeto que alguns já conhecem, já vem mais ou menos há 2 anos, de transmissões, de produção de conteúdos, conforme vocês têm visto. Nós produzimos vários conteúdos, portanto, vários vídeos são editados, são trabalhados, várias peças, que trabalhamos com vários editores, vários produtores, vários realizadores. Portanto, temos uma equipa enorme de produtores, de realizadores, de editores, e que precisamos, naturalmente, de apoio para que o nosso projeto não morra. Como vocês sabem, não temos espaço nas televisões, as televisões públicas não dão espaço àqueles que apresentam um posicionamento muito próprio, têm um pensamento próprio em relação ao país. E também algumas televisões privadas, vocês sabem que já são televisões comprometidas com o sistema. Então, temos que usar esses meios alternativos para comunicar, para passar a nossa mensagem. Então, todos que quiserem apoiar, por favor, envie os vossos apoios para a conta de M-Pesa e a conta de Imola, que nós indicamos aqui. Bom, muito bem. Agora vamos entrar para o nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, permita-me só um segundo, beber um pouco de água. O tema de hoje é relativamente aos resultados do Conselho Constitucional. Bom, muita coisa já foi dita, muita coisa já foi falada.
Não vamos nos repetir, estar aqui sempre a dizer a mesma coisa, mas queremos trazer um elemento extremamente importante. Primeiro, queria dizer que a Renamo, de fato, não vai desistir. A Renamo não vai vacilar. Nós vamos lutar até as últimas consequências. Para a vossa informação, nós já submetemos vários documentos. Queremos escutar todas as alternativas jurídicas, digamos assim, internas aqui dentro do país. E neste momento, em relação ao próprio Conselho Constitucional, nós já solicitamos, já submetemos uma aclaração do acórdão. Portanto, o pedido de aclaração do acórdão, portanto, o pedido em que o Conselho Constitucional deve explicar qual foi a base legal, qual foi a base racional de algumas conclusões e decisões que o próprio Conselho Constitucional tomou. Como, por exemplo, os números que o Conselho Constitucional decidiu alterar, os resultados. Portanto, é preciso explicar com detalhe onde é que foi buscar esses números, quais são os distritos, quais são as mesas de votação, em que esses números são provenientes. Tem que se explicar por que razão foi buscar o termo reverificação, porque não há base legal para o termo reverificação. Portanto, o Conselho Constitucional não tem competências absolutamente nenhumas de fazer reverificação. A explicação do Conselho Constitucional relativamente à anulação das sentenças de alguns tribunais judiciais distritais. Portanto, nós colocamos uma série, estou a dar aqui apenas alguns exemplos dos aspectos que a Renamo solicita que o Conselho Constitucional faça uma aclaração, faça um esclarecimento em relação a isso. Também nós submetemos à Procuradoria-Geral da República, entendemos nós que existe matéria criminal, houve violação da Constituição da República, houve violação das próprias leis ordinárias e, por essa razão, a Renamo submeteu participações criminais. Primeiro, uma participação criminal contra os 17 membros da Comissão Nacional de Eleições. Usaram documentos falsos, isto está provado. Documentos foram provados em tribunal que eram documentos falsos. A Comissão Nacional de Eleições anunciou resultados de centralização provincial que eram a partir de editais e de atas falsificadas que foram provadas em tribunal. Então, nós, por essa razão, participamos criminalmente os 17 membros da Comissão Nacional de Eleições. Participamos também criminalmente pela primeira vez, isto é inédito, nunca aconteceu na história de Moçambique, os 7 juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Participamos porque entendemos que existe matéria criminal cometida pelos 7 juízes conselheiros. Queríamos também informar que participamos criminalmente o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, por todas as violações de direitos humanos que foram cometidas antes, durante e depois da votação. Participamos também criminalmente a administração da televisão de Moçambique, com destaque para o seu PCA Hélio Jonas, sobretudo porque a televisão de Moçambique divulgou informação falsa. No dia 12 de outubro, a televisão de Moçambique avançou informações relativas ao apuramento intermédio, quando os órgãos eleitorais não estavam ainda a processar os dados do apuramento intermédio, projetou informação falsa, manipulou a opinião pública e nós, compulsada à lei, isso é um crime que foi cometido pela TVM, sobretudo a sua administração. Queríamos também informar que hoje foi submetido o último documento, que é um documento que visa solicitar ao Conselho Constitucional as certidões das atas do plenário do próprio Conselho Constitucional, as atas do Conselho Constitucional que levaram, que espelham a discussões que antecederam a elaboração do acórdão. Portanto, o plenário do Conselho Constitucional produz atas em todos os seus atos, em todas as suas sessões. Então, esta sessão que levou à elaboração do acórdão, então nós solicitamos a certidão, né, a transcrição dessas atas
para percebermos qual foi exatamente o que desenrolou durante essa sessão em que levou à elaboração do acordo. Conforme vocês sabem, nós temos muitos processos a correr, então é necessário nós, como interessados, termos acesso a essa informação. No âmbito do direito à informação, portanto, não deve ser segredo, essas atas não são secretas, não são informação classificada, não há nada que diga que essa informação é classificada, portanto, era importante que nós tivéssemos essa informação. Bom, o que nós queremos trazer hoje de diferente de tudo quanto já foi falado, já foi repetido? Primeiro, queríamos dizer que queríamos agradecer ao Tribunal Supremo, nos sentimos congratulados, nos sentimos regozijados e reconfortados com os pronunciamentos feitos pelo Tribunal Supremo, porque o Tribunal Supremo veio reforçar e dar digamos, servir como catalisador para aquilo que a Renamo já defendia desde o início. Que nós defendíamos que o Conselho Constitucional violou as competências que tinha ao anular decisões tomadas pelos tribunais judiciais distritais. E nós também vínhamos defendendo que o Conselho Constitucional não tem competência absolutamente nenhuma para definir que competências concretas é que os tribunais distritais têm. E não pode se imiscuir, dizer quais são as competências que os tribunais distritais podem exercer, quais são as que não podem exercer. Porque isso compete exclusivamente à Assembleia da República, portanto, o Conselho Constitucional usurpou competências da Assembleia da República, aquilo que se diz tecnicamente que é exercício ilegal da função legislativa. Então, foram vários atropelos que o Conselho Constitucional cometeu e, felizmente, o Tribunal Supremo veio a público e confirmar parte das teses da Renamo. Portanto, nós nos sentimos regozijados por isso e, pela primeira vez, sentimos que há um reposicionamento muito claro e público, porque essas coisas têm que se tornar públicas, têm que vir ao debate público do Tribunal Supremo em relação ao uso abusivo das suas competências que o Conselho Constitucional sempre o fez. E isso nós achamos que é extremamente interessante, porque, veja só, uma das questões que nós queremos partilhar convosco é que existe uma lei orgânica do Conselho Constitucional e que nesta lei orgânica do Conselho Constitucional está claro quando que o Conselho Constitucional e em que circunstâncias o Conselho Constitucional pode anular uma decisão. E dois aspectos que são importantes nós retermos agora. Primeiro, o Conselho Constitucional não aprecia questões de fatos, não aprecia fatos, não aprecia números, não aprecia dados. O Conselho Constitucional tem como função fazer apreciação sobre procedimentos, sobre decisões. Então, o Conselho Constitucional, relativamente a procedimentos, relativamente a decisões, analisa o mérito ou demérito das decisões que são tomadas ou dos procedimentos que foram tomados ou foram seguidos para se chegar a uma determinada decisão. O Conselho Constitucional não vai entrar e discutir aritmética, não vai entrar e discutir estatística, não vai entrar nesse campo. Esse não é campo do Conselho Constitucional. O campo do Conselho Constitucional é de apreciação de decisões, é de apreciação de procedimentos para aferir o mérito ou o demérito desses procedimentos ou dessas decisões. Este é o primeiro aspecto que é preciso ver. A outra competência do Conselho Constitucional é, digamos, avaliar ou apreciar os pedidos de declaração de inconstitucionalidade de certas normas ou de determinadas leis, atos normativos ou então de leis. Portanto, mas para determinar, atenção uma coisa, para o Conselho Constitucional
apreciar um pedido de declaração de inconstitucionalidade, é importante perceber que é preciso que uma determinada instituição despolete isso, provoque o Conselho Constitucional, solicite o Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não pode, por si só, decidir ir pegar uma lei ou pegar um procedimento e, por si só, arrogar-se o direito de vasculhar ou desgravatar onde que existe inconstitucionalidade ou não inconstitucionalidade. Portanto, é preciso que haja um pedido. Só para vos esclarecer, eu vou ler aqui, não quero vos cansar com isto, na própria Constituição da República, no artigo 244, o número 1, por exemplo, a linha A, a linha B, não, o número 1, diz claramente o seguinte, quer dizer, compete competências do Conselho Constitucional, artigo 244. O número 1 diz que compete ao Conselho Constitucional a linha A, apreciar e declarar a inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado. Isto é aquilo, é claramente o papel, a competência do Conselho Constitucional. Mas eu vou buscar aqui a lei orgânica do próprio Conselho Constitucional, que se refere claramente a esta matéria de pedidos. Portanto, o pedido da declaração de inconstitucionalidade, como é que isto se materializa? Nós temos o artigo 87. O artigo 87 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional, que diz o seguinte, no seu número 1. O pedido para dirimir conflitos de competências entre órgãos e soberanias é dirigido ao presidente do Conselho Constitucional e pode ser formulado por qualquer órgão de soberania, pelo Ministério Público, ou porque tenha interesse direto, imediato e pessoal na resolução do conflito. Veja só, existe um pedido que tem que ser formulado por uma instituição, conforme aqui está descrito, pode ser esta instituição pode ser qualquer órgão de soberania, pelo Ministério Público, ou por quem tenha interesse direto, imediato e pessoal na resolução do conflito. Quer dizer, que o Conselho Constitucional não analisa a questão da inconstitucionalidade pela sua própria vontade, ou ex officio, como se diz em direito, né? Oficiosamente, não o faz pela sua própria vontade. O Conselho Constitucional aprecia quando existe um incidente de constitucionalidade, que é despoletado por terceiros. Portanto, estas pessoas é que fazem o pedido direcionado para o Conselho Constitucional poder dirimir esse conflito, ou poder, digamos, apreciar o pedido de declaração de inconstitucionalidade. Portanto, não é o Conselho Constitucional que toma a iniciativa de fazer. E estou a falar disto por quê? Estou a falar disto por uma razão simples. É que as sentenças dos tribunais distritais chegaram ao Conselho Constitucional para objetivos concretos, que era para apreciar as decisões que foram tomadas pelos tribunais distritais. Não foi para analisar competências dos tribunais distritais. Portanto, o Conselho Constitucional, quando vai analisar competências dos tribunais distritais, está a ir buscar elementos que não foram pedidos. Atenção, conforme eu disse, a atuação do Conselho Constitucional é em função de um pedido que é formulado. É por isso que muitas vezes, quando o pedido não é formulado com clareza, o Conselho Constitucional pode, de forma liminar, digamos assim, indeferir, digamos, o requerimento, porque o pedido ou a causa do pedido não está clara. Então, o Conselho Constitucional tem que ter clareza do que esta pessoa
do que essa instituição está a pedir ao Conselho Constitucional. Então, é em função desse pedido que o Conselho Constitucional analisa o mérito ou o demérito da decisão que foi tomada ou dos procedimentos que foram seguidos para se chegar a uma conclusão, essa conclusão que é depois que é solicitado que o Conselho Constitucional aprecie. Isto tem que ficar claro. O Conselho Constitucional foi meter-se numa área que ninguém pediu. Foi meter-se numa área que não era área de conflito. O Conselho Constitucional é um árbitro. Quando há instituições que estão em conflito, o Conselho Constitucional analisa o que é que está em conflito e decide o mérito ou demérito da situação conflituosa. Neste caso, ninguém despoletou haver conflito relativamente às competências do Tribunal Distrital. O Conselho Constitucional é que foi buscar esta questão das competências e dirimiu sobre elas, decidiu sobre elas. Que isto não é competência do Conselho Constitucional. Bom, alguém pode estar aí a dizer, mas não, o Conselho Constitucional tem competência de dirimir a questão sim, faço repetição, tem a atribuição de dirimir a questão de competências entre órgãos. Sim, claro, posso ler aqui, na Constituição da República, a linha B, do número 1, do artigo 244, diz o seguinte: uma das competências do Conselho Constitucional é dirimir conflitos de competência entre os órgãos de soberania. Atenção, vamos com calma aqui. Conflito, não é, de competências entre órgãos de soberania. Portanto, o Conselho Constitucional é colocado como um árbitro. Por exemplo, pode haver conflito de competências, um exemplo, vamos lá dizer assim, entre órgãos de soberania, pode haver, um exemplo, um conflito, entre a Assembleia da República, por exemplo, tribunais, são órgãos de soberania. Se houver conflito de competências entre estes dois órgãos, o Conselho Constitucional aparece como árbitro para dirimir este conflito. Mas o Conselho Constitucional não pode dirimir um conflito em que ele próprio é parte. Veja só, o Conselho Constitucional diz ao Tribunal Distrital que não é vossa competência anular eleições. É competência exclusiva do Conselho Constitucional. Quer dizer, o Conselho Constitucional aparece como parte interessada, como parte que também está em conflito direto numa situação que ela tem que tomar decisão. Não pode. Isto aqui é um atropelo gritante, não é? É aquilo que se diz. Nem precisa ser especialista em direito para saber que estamos a falar de coisas da mais básica racionalidade, quer dizer, daquilo do pensamento mais primário. Portanto, se eu estou em conflito com uma certa entidade, não posso ser eu próprio com poderes para definir quem tem razão num conflito em que eu estou envolvido. Não posso. Eu tenho que buscar uma entidade que esteja isenta, que possa garantir a imparcialidade para dirimir o conflito em que eu estou envolvido. Portanto, é o que aconteceu. O Conselho Constitucional decidiu sobre uma matéria em que ela própria é parte. Então, não pode. Isso é gritante. Portanto, o Conselho Constitucional, neste caso em concreto das competências dos tribunais distritais, está impedido para discutir a questão de competência. Não pode discutir competência quando a competência ela própria está interessada, quando ela própria está em conflito de interesses. Portanto, esta é que era a questão que nós queremos trazer como uma questão nova para provar, mais uma vez, que o Conselho Constitucional agiu de forma excessiva, abuso de poder, excesso de poder, usurpação de competências que não lhe competem. O Conselho Constitucional entrou numa área que está fora da sua jurisdição. É por isso que nós dizíamos, só são irrecorríveis os acordos do Conselho Constitucional
quando o Conselho Constitucional tiver agido no âmbito das suas competências. Mas se o Conselho Constitucional extravasou as suas competências, entrou em competências alheias, entrou em competências que não lhe dizem respeito, então essas decisões que tomar fora das suas competências, essas decisões são recorríveis. Por quê? Porque estão fora do âmbito das suas competências. Eu, por exemplo, Venâncio, como funcionário bancário, eu, dentro das minhas competências como gestor, ou como um caixa, ou como administrador do banco, qualquer coisa assim parecida, se eu agir dentro das normas internas do banco, eu estou protegido por todos os instrumentos, digamos, que me garantam alguma, digamos assim, proteção no âmbito das minhas atividades como bancário. Mas se eu saio das minhas atividades como bancário, por exemplo, se eu começo a fornecer saldos dos clientes aos raptores, eu aí já não sou protegido pelas leis, pelas normas que visam salvaguardar os meus direitos da minha pessoa. Por quê? Porque eu fui usar a minha posição como bancário para retirar informação fora das minhas competências e fora da legalidade, para dar aos raptores saldos bancários de alguém para que essa pessoa fosse raptada. Aí não posso evocar qualquer norma que me proteja como bancário. Aí já não estou protegido. Isto é, os juízes do Conselho Constitucional, agindo dentro da legalidade, agindo dentro das suas competências, as suas decisões, os acordos por eles produzidos, são irrecorríveis. Mas agindo fora das suas competências, agindo fora da legalidade, esses acordos, por si só, já estão feridos de ilegalidade, estão feridos de vício, logo são recorríveis. Portanto, é preciso ver a irrecorribilidade dos acordos, deve saber em que contexto é que o legislador colocou isso. Não é de uma forma absoluta. Isso foi colocado quando for entendido no âmbito das competências do Conselho Constitucional, no âmbito da legalidade, no âmbito das competências exercidas com zelo, com justiça. Só aí. É por isso que algumas pessoas diziam que mas os juízes, vocês foram submeter a participação criminal contra os juízes, isso não vai dar em nada, porque os juízes, eles, segundo a Constituição, eles estão protegidos porque a lei diz que eles gozam de irresponsabilidade. Portanto, quem quiser pode ir ler o artigo 242 da Constituição da República, no número 2, diz o seguinte: os juízes conselheiros do Conselho Constitucional são designados para um mandato de 5 anos, renovável, e gozam de garantia de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade. Bom, alguém vai pegar nisto. Eu penso que é preciso ler a Constituição e as leis, mas ler para além da letra. É preciso perceber o espírito da letra, o espírito da norma, o espírito da lei. É preciso perceber qual é que era a intenção do legislador. Esta palavra irresponsabilidade que aqui está escrito não está a dizer que em qualquer circunstância o juiz, conselheiro, ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Estamos a dizer que ele não é responsabilizado pelos seus atos se ele agir dentro da legalidade, se ele agir no âmbito das suas competências. Mas se ele agir fora das suas competências, se ele agir ilegalmente, se ele agir violando a lei, esta norma já não é válida. Tanto mais para você perceber o que estou aqui a dizer, vai perceber muito bem onde se diz, por exemplo, quando é que um juiz conselheiro cessa funções, não é? Temos aqui que ver, vou ler na própria, digamos, na lei orgânica do Conselho Constitucional, está muito claro em que momentos
é que um juiz pode cessar funções ou em que momento ele pode ser responsabilizado criminalmente. Portanto, vocês que são estudantes ou as pessoas que têm interesse nisto, podem pegar a lei orgânica do Conselho Constitucional e ver no artigo 14, onde fala da responsabilidade civil e criminal. Portanto, existe sim para os juízes conselheiros responsabilidade civil e criminal. Portanto, o que a Constituição diz que o juiz conselheiro goza de irresponsabilidade é dentro do âmbito das suas competências e é dentro do âmbito da legalidade. Mas se o juiz não agir dentro da legalidade, dentro da justiça, dentro das suas competências, já a lei orgânica do Conselho Constitucional, no artigo 14, diz claramente que o juiz conselheiro do Conselho Constitucional goza de fórum especial em causas criminais, em que seja arguido em ações de responsabilidade civil por fatos praticados no exercício das suas funções e por causa deles. Está a ver? Está a ver? Portanto, o juiz conselheiro pode se tornar um arguido. Está a perceber? Preciso perceber a coisa, ler a coisa de forma sistemática. O juiz conselheiro pode, muito bem, ser responsabilizado criminalmente. O juiz conselheiro pode ser participado criminalmente. E foi o que a Renamo fez a participação criminal dos 7 juízes conselheiros. Mas, bom, logicamente que isto aqui levanta algum barulhinho, algum vucu-vucu, porque as pessoas não estão habituadas a fazer isto. As pessoas tinham colocado os juízes conselheiros do Conselho Constitucional numa categoria de semideuses, numa categoria de deificação. Quer dizer, havia-se colocado estes juízes do Conselho Constitucional como se fossem intocáveis, como se fossem imaculados, como se fossem, digamos, da categoria de ídolos. Não pode, são humanos como nós, e a própria lei, o nosso ordenamento jurídico diz que ninguém está acima da lei. Portanto, os juízes conselheiros do Conselho Constitucional também não estão acima da lei. E a lei permite que eles sejam responsabilizados criminalmente. E até agora vou ler uma coisa que é um bocadinho mais chocante, que é o artigo 12, só para vocês verem. Agora prestem atenção no que vou dizer agora. O artigo 12 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional diz algo extremamente interessante, que fala da cessação de funções. Portanto, vejam só, aqui é preciso lermos as coisas de uma maneira sistematizada. Porque a Constituição da República, no artigo 242, o número 2, diz que os juízes gozam de inamovibilidade. Quer dizer, ele não pode ser mexido, ele não pode ser movido. Logicamente, não pode ser movido se não houver fundamento. Mas o próprio a lei orgânica do Conselho Constitucional diz, no artigo 12, atenção a isto, diz que as funções do juiz conselheiro do Conselho Constitucional cessam antes do termo de mandato, quando se verifica qualquer das seguintes circunstâncias, das seguintes situações. Quer dizer, antes do fim do seu mandato, é possível que o juiz conselheiro cesse as suas funções. Pode cessar as suas funções. Em que circunstâncias? Uma das questões, aqui estão arroladas muitas, morte ou incapacidade, renúncia, por aí, aceitação de lugar ou prática. Atenção a esta aqui. Aceitação de lugar ou prática de ato ato legalmente incompatível com o exercício das suas funções. Portanto, o juiz conselheiro, se praticar um ato que é legalmente incompatível com as suas funções, ele pode cessar funções. Mas a parte que mais me interessa nem é esta. A parte que mais me interessa é quando se diz que o juiz conselheiro, eles podem cessar funções uma vez
havido um processo criminal em que a Procuradoria-Geral da República tenha iniciado a sua, digamos assim, que tenha aberto um processo criminal contra o juiz. Portanto, quando esse processo já está a decorrer, esse processo já tenha sido despoletado, né? O juiz automaticamente ele pode cessar funções por razões simples e claras. Enquanto houver um processo a ocorrer, um processo criminal a ocorrer por um juiz, não faz sentido que, havendo o processo a ocorrer contra ele, ele esteja a exercer as funções. Portanto, o legislador, alguém pode pensar que aqui o legislador tenha sido exagerado, mas aqui diz claramente que quando começa a instrução de um processo criminal, o juiz pode cessar as suas funções. Uma vez um processo criminal em instrução, pode cessar as suas funções. É por isso mesmo que o Arnamo moveu esses processos de crimes contra os juízes conselheiros. Portanto, uma vez conhecido o processo criminal contra os juízes conselheiros pela Procuradoria-Geral da República, estes juízes podem claramente cessar funções. E atenção uma coisa, não precisa ter uma sentença transitada em julgado, porque não é isso que a lei diz. A lei diz, pura e simplesmente, que basta haver um processo criminal conhecido em que haja instrução, que já esteja em instrução. O juiz, aí, nessas circunstâncias, ele cessa as funções. Portanto, estas são as questões que eu queria levar a conhecimento, queria partilhar convosco, para vocês perceberem, primeiro, das diligências que a Renamo está a tomar, porque nós dissemos que a Renamo não ia vacilar, a Renamo ia continuar a lutar, e dentro do ordenamento jurídico nacional, no plano doméstico, portanto, no plano interno, nós já iniciamos várias ações que visam primeiro, responsabilizar todos envolvidos no uso de documentação falsa, no uso de documentos manipulados, rasurados, documentos falsos, aqueles que fizeram violação das leis, que usurparam funções, que fizeram abuso de poder e de competências. Portanto, nós já começamos a mexer isto. E tudo isto visa o quê? Visa, naturalmente, levar à anulação deste acordo. Temos que ser claros, não há segredo quanto a isso, né? Temos que fazer, digamos assim, não temos que fazer gincanas, não temos que andar a dar voltas, em termos simples, para dizer onde é que nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar, logicamente, é a anulação deste acordo, porque é um acordo manifestamente injusto. Quais são as instituições que nós vamos recorrer a elas, porque ainda venha naturalmente, há de vir um requerimento específico nesse sentido, mas isso é uma questão meramente de estratégia jurídica. Pontualmente as pessoas vão saber o que é que nós pretendemos e como é que nós estamos a fazer isso. Mas estas questões que estão aqui levantadas me parecem questões simples. Portanto, não precisa ser um grande especialista em direito. Precisa apenas saber ler português. Precisa apenas saber fazer uma leitura básica de textos em língua portuguesa. É preciso ter apenas bases mais elementares de hermenêutica, não é? Não tem que ser, normalmente, hermenêutica do direito, várias áreas da hermenêutica. Mas, para não baralhar muito, é só dizer que é preciso apenas fazer interpretação de textos em língua portuguesa, saber fazer uma leitura para além da letra. É só isso. Porque aquilo que o Conselho Constitucional fez, sobretudo a anulação das sentenças dos tribunais distritais, foi realmente um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado. O que o Conselho Constitucional fez foi realmente despoletar um caos institucional, um caos jurídico. Porque o Conselho Constitucional é tão órgão de soberania como são os tribunais. Não pode um órgão de soberania arrogar-se no direito de aniquilar as competências e as decisões do outro órgão de soberania. Não pode fazer. Isso
fere um dos princípios básicos da Constituição, que diz que entre os órgãos da soberania prevalece o chamado princípio da interdependência. Okay? Não há sobreposição, não há prevalência de um órgão de soberania sobre outro órgão de soberania. Isso não existe. Não há um órgão de soberania que seja superior a outro órgão de soberania. E o que o Conselho Constitucional fez foi justamente mostrar-se superior aos tribunais, mostrar-se que as suas decisões podem prevalecer, podem aniquilar, podem impugnar de forma unilateral e de forma arbitrária as decisões dos tribunais. Isso não pode, isso é criar caos jurídico, isso é criar uma anarquia constitucional no país, isso é de fato um golpe de Estado. Golpe de Estado não foi aquilo que no dia 18 de março, nós que participamos nas manifestações em homenagem ao Azagaia, que depois fomos acusados de tentativa de golpe de Estado, não é aquilo. Não é aquilo. Aquilo não foi nenhuma tentativa de golpe de Estado. O verdadeiro golpe de Estado é isto que o Conselho Constitucional fez com as decisões dos tribunais distritais. Isto sim, isto é que foi um golpe de Estado. Isto é que foi criar um caos institucional, isto é que foi criar uma Babilônia jurídica, isto é que foi criar um vucu-vucu democrático, digamos, no país. Portanto, não podemos, de forma nenhuma, pactuar com que o Conselho Constitucional se arvore um órgão superior entre os outros órgãos de soberania. A única competência que é dada ao Conselho Constitucional é quando houver conflito de competências entre órgãos de soberania, o Conselho Constitucional pode aqui atuar como árbitro, ok? Pode atuar como árbitro, mas não pode atuar como árbitro e jogador em simultâneo. Não pode dirimir conflito de competências quando o próprio Conselho Constitucional quer também reclamar competências para si próprio. Não faz sentido. Né? É isso que eu estava a dizer. Isto é de pensamento primário, não é? Isto é da racionalidade mais elementar. Não é? Caso contrário, se isto assim fosse, esvaziava totalmente a razão porque o direito existe. Quer dizer, isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Daí que também as pessoas que têm dito que já não há mais nada a fazer, isto é full stop. Eu sei que alguns juristas muito bem qualificados, muito bem respeitados, alguns estão, digamos, a defender essa tese de que já não há mais nada a fazer, está tudo esgotado. Mas, bom, o que acontece é que o que está esgotado, de fato, é a sua capacidade de cognição. Quer dizer, muitos deles esgotou a sua capacidade de interpretação e ir muito para além da letra. Então, assumem que por eles estarem esgotados na sua capacidade de interpretação, automaticamente toda a possibilidade de novas leituras também estão esgotadas. Não é? Isto é, se a pessoa está cega, está bloqueada, tem a tendência também de pensar que todos os outros também estão cegos. Aí não é verdade. Portanto, é possível e é necessário que se abra os campos de interpretação e divisão relativamente a esta matéria. E isto, para mim, era muito interessante, a história, o legado que foi deixado pelo professor Sistak. O professor Sistak era uma pessoa incrível, porque é dessas matérias que ele gostava. E, digamos, para mim, é dessas questões que a gente diz, é aqui que sentimos saudades do professor Sistak, porque ele gostava dessas matérias, quer dizer, ir para além daquilo que é o conformismo, aquilo que é o legalismo, e ir muito para além disso e perceber o espírito, perceber o alcance, perceber a finalidade última, por que o legislador escreveu o que escreveu, o que ele pretendia, onde é que ele queria chegar, para além das palavras simples e diretas como elas estão escritas. Portanto, isso é extremamente importante. Portanto, isto é realmente interessante, que os juristas estão a apoiar a Renamo agora, estão a provocar isto, estão a provocar um novo debate, estão a levantar questões que estão a levar à reflexão
sobre o que realmente, que tipo de sistema de justiça nós queremos, mas também que tipo de Conselho Constitucional nós queremos e que tipo de Conselho Constitucional nós temos. Porque desta vez, atenção, escuta bem o que vou dizer agora. Escuta muito bem o que vou dizer agora. Porque o que aconteceu desta vez? Atenção ao que vou dizer. O que aconteceu desta vez? O Conselho Constitucional, devido à sua, ao estatuto ilegalmente assumido, a posição de semideuses, a posição de intocáveis que haviam atingido, que haviam projetado, eles acabaram sendo usados como alternativa para fazer a fraude que não se conseguiu fazer nas mesas. Portanto, como não foi possível haver sucesso de fraude nas mesas, no dia da votação, porque o apuramento parcial deu vitória a Renamo, portanto, a Renamo fez uma fiscalização muito forte que não permitiu, ao nível das mesas, haver fraude. Então, a fraude foi transitada para o distrito, onde manipularam, fizeram atas e editais falsos, modificaram os resultados. Ao nível da província, confirmou-se os mesmos resultados falsificados ao nível do distrito. A Comissão Nacional de Eleições também confirmou a mesma fraude. Houve recursos ao longo deste trajeto e, não havendo base sólida para se manter a fraude, o Conselho Constitucional foi utilizado justamente para carimbar a fraude que não se conseguiu fazer nas mesas, mas que se fez nos distritos. Portanto, é por isso que o próprio Conselho Constitucional sentiu-se na obrigação de anular as decisões tomadas nos tribunais distritais que, na verdade, impugnaram as falcatruas que foram feitas a nível do distrito. E como havia necessidade de manter a fraude, o Conselho Constitucional foi usado para justamente aniquilar, para anular o bom trabalho que alguns juízes distritais haviam feito no sentido de trazer a verdade à tona. Então, o Conselho Constitucional foi usado justamente para atacar as sentenças que, na verdade, traziam a verdade e confirmavam a vitória da Renamo. Este que foi o esquema que foi utilizado. É por isso que o próprio Conselho Constitucional dizia que havia matérias que iam ser tratadas no processo próprio, mas no processo próprio não as tratou, fintou a todo mundo, burlou a todo mundo. E chegou no processo próprio, fez coisas horríveis, horripilantes, coisas indigestas, mudar resultados, mudar números, coisas que não são competência do Conselho Constitucional, acabou fazendo isso. E depois tomar decisões contraditórias. Emma Romeu anulou a eleição, mas as mesmas circunstâncias na cidade de Maputo, é se calhar muito mais grave na cidade de Maputo. Na cidade de Maputo não anula as eleições, quer dizer, toma decisão sobre choque, mas não gurua. É uma disparidade incrível. E agora já descobrimos que o Conselho Constitucional também andou a indicar, penso que é em Milães, mesas de votação que não existem. Andou a indicar mesas que não existem. Agora a pergunta é, como é que vai ficar esse acordo aí do Conselho Constitucional? Se está a indicar mesas inexistentes, mesas fantasmas. Então, como é que fica o Conselho Constitucional? Não vai rever a sua posição? Aquilo que tínhamos falado na nossa última live, que existe a irrecorribilidade das decisões do Conselho Constitucional, mas não existe a irreversibilidade. Isto é, essas decisões podem ser revistas, podem não ser recorríveis, mas elas são passíveis de revisão, ou não? Então, estas são as questões que nós também queremos provocar um pouco ao próprio Conselho Constitucional. Penso que os juristas, os advogados que estão a auxiliar, estão a assessorar o Partido Renamo, eu creio que estão a fazer história.
Estão a fazer história porque estão a levantar assuntos que nunca antes foram levantados. Assuntos que antes eram assuntos tabu e agora estão a ser levantados. Portanto, está a crescer o nível do debate do direito, sobretudo porque o nível técnico, o nível de apreciação técnica dos acórdãos do Conselho Constitucional também caíram bastante. Agora se tornaram verdadeiramente medíocres. Se nós formos a comparar os acórdãos que eram produzidos na altura do Dr. Rui Baltazar, da altura do Dr. Gamito, eram acórdãos que eram verdadeiramente, digamos assim, um manancial de conhecimento técnico jurídico. Era um legado para a ciência do direito. Eram verdadeira jurisprudência. Okay? Eram, digamos assim, altamente didáticos. Eram aulas que eram dadas. Mesmo havendo decisões que não nos eram favoráveis, mas o debate técnico, a fundamentação técnica desses acordos eram profundos. Hoje, olhando para esta última acordo do Constitucional, realmente é de uma mediocridade incrível. Totalmente indigestos. Quer dizer, é incrível que até chego a dizer que este último acordo do Conselho Constitucional, ele está ao nível, por exemplo, de um auto de notícia de uma esquadra. Quer dizer, não é digno do Conselho Constitucional este acordo, um acordo altamente partidarizado. Portanto, isto já está sendo um consenso de muita gente que é um acordo extremamente partidarizado, um acordo não técnico, um acordo vazio de conteúdo, um acordo que não faz jurisprudência, um acordo que não é jurisdicional, um acordo que é indigesto, um acordo que é, me permite um termo, nojento, tecnicamente nojento. Portanto, esta que é a informação que nós queríamos deixar convosco, resumindo em um minuto. Primeiro, são as ações que a Renamo já tomou a nível interno, que para responsabilizar a CNE, portanto, os membros da CNE, para responsabilizar os juízes conselheiros do Conselho Constitucional, o pedido de aclaração que já submetemos, o pedido de certidão das atas que levantaram, que estiveram na base da elaboração do acordo, e também colocar aqui algumas questões que estão a levantar debate e que estão a fortalecer o debate jurídico em Moçambique com base, digamos, nos documentos que foram submetidos pela Renamo no âmbito da impugnação da estratégia e da impugnação do acordo do Conselho Constitucional. E também da discussão de alguns conceitos, né? alguns conceitos, o conceito do que é irrecorrível, do que não é irrecorrível, do que é a irresponsabilidade dos juízes, o que é a sua responsabilidade criminal e disciplinar. Portanto, estes conceitos que pareciam conceitos tabu, hoje estão a ser discutidos, estão a levantar debate público. Isso é extremamente importante. As competências do próprio Conselho Constitucional e também agora a intervenção do Tribunal Supremo. Portanto, isto é extremamente bom porque vai fortalecer o debate técnico, o debate vai elevar o nível do debate técnico e também vai fortalecer um pouco as nossas próprias instituições, não é? E acabar-se com tabus, acabar-se com semideuses. Não há semideuses, são todos humanos que podem errar, que podem cometer erros, que podem cometer crimes, podem violar a lei. Então, este que é o debate que a Renamo está a contribuir, está a colaborar para o nosso sistema de justiça, para a ciência do direito moçambicano. Esta que é a contribuição, esta que era a comunicação de hoje. Estou a ver que hoje a participação foi um pouco menor, né? Porque estamos a tocar assuntos de ordem técnica, mas não era inevitável. Tínhamos que realmente falar sobre isto, porque realmente o debate que nós estamos a levar, digamos, os documentos e a luta que nós estamos a fazer jurídica, tinha que passar por isto. Não tínhamos como explicar que luta é esta que a Renamo está a fazer a nível jurídico sem entrar nestes aspectos que são técnicos, são para especialistas, mas também queremos elevar um pouco a cultura jurídica do povo. Portanto, o povo tem que começar
também a discutir essas matérias como matérias normais, né? Do mesmo jeito que nós ensinamos o nosso filho a fazer operações de aritmética, para saber contar, fazer inventários numa loja, para saber o que nós vendemos, o que nós não vendemos, o que é o passivo, o que é o ativo, o que nós temos de dívidas, o que nós temos de receita numa loja, numa casa. Então, estes conhecimentos que nós damos aos nossos filhos de matemática, de gestão básica, também queremos que a nossa sociedade, o nosso povo, também tenha os conhecimentos básicos sobre matéria jurídica, sobretudo naquilo que diz respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Portanto, isto é importante, né? Não vamos criar agora aqui matérias estanques. Isto é matéria de direito, ninguém pode falar, você não fez direito, não fala sobre isso. Não, preciso deixar de criarmos aqui, digamos, muralhas, né? Como se isto fosse uma matéria para alguns eleitos, alguns escolhidos, algumas pessoas especiais. Não, se realmente é uma ciência que é válida e que é assim tão preciosa, então a preciosidade dessa ciência, ela também vai se aquilatar pela capacidade que ela tem de se tornar simples e acessível ao povo, né? Se você conversasse com o professor Gilles Sistac, as questões técnicas muito complexas de direito, ele as descascava e tornava tão simples que qualquer cidadão podia ter acesso e perceber. Né? Qualquer cidadão podia ter acesso a perceber. Para aqueles que gostam de filosofia, por exemplo, era importante perceber como o filósofo Sócrates, né? O Sócrates dizia que o Sócrates conseguia pegar um escravo que nem analfabeto, conhecia letras, explicá-lo de tal maneira, coisas tão complexas, que o escravo rapidamente conseguia até resolver exercícios matemáticos de geometria. Portanto, não é porque os exercícios de geometria eram simples, era a capacidade do Sócrates de simplificar coisas complexas. Então, este que é o grande professor, o grande jurista, é aquele que vai pegar nas coisas mais complexas, simplificá-las e colocar à disposição dos mais simples, dos mais modestos, dos mais humildes. Esta que é a grande questão. Então, é importante que estes debates agora também comecem a estar disponíveis ao público, disponíveis às pessoas simples, às pessoas humildes, não é? Porque muitas das questões, até a sua resolução é simples. Só que, quando as pessoas querem enveredar pela mafia, querem enveredar pela fraude, pela burla, pelo crime, pela violação da lei, arranjam subterfúgios, maneiras de tornar aquilo tão complexo como se fosse uma bola de cristal, para que os outros não possam ver e ele possa executar as suas mafias, as suas fraudes e as suas burlas. Então, graças a Deus, este debate que a Renan está a fazer está a colocar a nu aqueles que antes achavam que eram deuses, que eram intocáveis. Então, temos os juízes do Conselho Constitucional também a serem processados criminalmente. Os membros da CNE a serem processados criminalmente. Isto é bom para o direito. Isto é bom para a sociedade moçambicana. Isto é bom para a nossa democracia. Ok? Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram atentos a este debate, estiveram atentos a esta nossa sessão de hoje, que foi uma sessão técnica, uma sessão que tem a ver com a explicação do que nós estamos a fazer a nível dos recursos, a nível dos atos de impugnação deste acordo a nível interno. O partido está a preparar outros dispositivos para nível internacional, que vão muito rapidamente, muito brevemente, toda a gente vai saber, mas que nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, nós não vamos vacilar, nós vamos continuar com a nossa luta, vamos continuar com as nossas marchas. Já agora, amanhã, nós estaremos no mercado Zimpeto, às 9h30, 9h30, nós estaremos no mercado Zimpeto. Vai ser a nossa concentração em frente ao mercado Zimpeto, onde vamos conversar convosco, vamos passar uma mensagem sobre como é que é o posicionamento da Renamo, dos próximos passos, e ouvirmos algumas pessoas também do público, das que vão estar concentrados, que pensamento é que têm, que ideias é que têm, que sentimento é que têm. Portanto, vamos ouvir também as pessoas simples que estarão a participar sobre este processo, mas vamos amanhã nos concentrar no mercado Zimpeto, a partir das 9h30,
e às 10h30 nós iniciamos o nosso primeiro discurso. Mas a nossa concentração amanhã, a nossa mega concentração, vai ser no mercado Zimpeto. E eu conto contigo amanhã no mercado Zimpeto para mais uma concentração desta luta que nós chamamos a Revolução Azul de Maputo. A Revolução Azul de Maputo, onde nós queremos e contamos com a tua participação. E como já tínhamos dito, cada pessoa que participou nas outras marchas, nas outras concentrações, amanhã, de tudo, era importante que viesse cada um de nós com pelo menos 10 a 20 pessoas novas que nunca participaram para se juntar a nós. Mas vai ser um encontro fantástico. Você esteja presente, faça a luta. A forma de lutares e continuares a lutar pelo teu país também é participar nestes movimentos de luta, nestes movimentos, digamos, de luta contra a tirania, de luta contra o roubo, de luta contra a ditadura, de luta contra o roubo de votos. É você participar e não estar distante, não estar sentado em casa só no Facebook, mas estares no terreno, estares lá a participar ativamente. Não vou deixar, mais uma vez, de anunciar o que toda a gente tem perguntado, quais são as formas de apoiar esta causa. E aqui estás, temos a conta de M-Pesa 8589879556, tens a conta de Emola 867666581. Quem quiser fazer alguma confirmação, mandar alguma proposta, manda para o meu e-mail pessoal, venamongane@gmail.com. Será uma equipa vasta que vai responder ao teu e-mail. E também você pode, para estes dois números de Emola e de M-Pesa, você pode mandar mensagens para receber as tuas respostas. Podes interagir com a equipa de comunicação que está a gerir a parte da comunicação destas marchas, desta luta, que é a equipa do projeto VM7 Media. Então, muito obrigado pela sua participação de hoje. Vou, como sempre faço, dar um grande abraço a todos os machos que estão aí em casa e também para as nossas irmãs, nossas mães. Um beijo, como sempre faço. E com a fisga do Davi, vou agora dizer não mais, não menos do que tchau!